Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 28. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 10, de 25 a 28, São Basílio. Se a lei termina dizendo, com todo o teu entendimento, é que não tolera que esse amor seja dividido com as criaturas, pois a parte do amor que investires nas coisas maiores, necessariamente faltará ao todo. Assim como, num vaso cheio de líquido, tudo o que for derramado será subtraído à totalidade do conteúdo. Do mesmo modo na alma. Quanto mais amor escoar até as coisas ilícitas, tanto mais diminuirá o necessário amor a Deus. Se alguém perguntar por que maneira se obtém o amor de Deus, diremos que o amor de Deus é imensinável, pois se ninguém nos ensinou a alegrar-nos na presença da luz, a abraçar a vida ou a amar nossos pais e filhos, muito menos pode o amor de Deus ser objeto de ensino. Em nosso interior, porém, temos plantado um princípio que é como uma semente contendo as causas da inclinação humana a Deus. Princípio este que a doutrina dos preceitos divinos acolhe, cultiva com zelo, protege com cautela e leva até a perfeição da divina graça. Com efeito, naturalmente amamos o que é bom, amamos nossos amigos e parentes, e livremente dirigimos todo o nosso afeto aos nossos benfeitores. Se, portanto, Deus é bom e tudo deseja o que é bom, esta inclinação, que se completa pela vontade, existe em nós por natureza. E mesmo que não conhecêssemos Deus pelos efeitos da sua bondade, não obstante, pelo simples fato de que dele procedemos, estaríamos obrigados a amá-lo fora de toda medida como a um consanguíneo nosso. Ele é, ademais, um benfeitor maior do que todos os que são amados naturalmente. Esse, portanto, é o primeiro e mais importante mandamento, o do amor a Deus. O segundo, que vem a completar o primeiro e ser por ele completado, nos ensina a amar o próximo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Ora, recebemos de Deus a potência necessária para o cumprimento deste mandamento. Quem não sabe que o homem é um animal dócil e sociável, não solitário e selvagem? Nada, afinal, é tão próprio à nossa natureza do que conviver com os outros, ter necessidade da presença alheia e amar o seu parente. O Senhor, pois, nos antecipa, entregando as sementes cujos frutos em seguida vem exigir. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, retomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram e, tendo-lhe feito feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Ora, aconteceu que descia pelo mesmo caminho um sacerdote, o qual, quando o viu, passou de largo. Igualmente, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e, quando o viu,
moveu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao estalajadeiro e disse-lhe: Tem cuidado dele. Quando gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele respondeu: O que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Comentário. Lucas 10, de 29 a 37. Santo Agostinho. Nesse homem devemos enxergar o próprio Adão, em meio à raça humana. Por Jerusalém, entende-se a cidade da paz, a cidade celestial, donde um homem caiu e perdeu a bem-aventurança. Jericó, que significa lua, representa a nossa mortalidade, pelo motivo de que nasce, cresce, envelhece e morre. Ou ainda, Jerusalém, que quer dizer a visão da paz, representa o paraíso. Antes de pecar com efeito, o homem vivia na visão da paz, quer dizer, no paraíso, onde só via alegria e paz. Dali desceu humilhado e miserável por causa do pecado até Jericó, isto é, até o mundo, onde tudo o que nasce morre como a lua. Caiu, portanto, este homem nas mãos dos ladrões, isto é, nas mãos do diabo e de seus anjos, que, pela desobediência do primeiro homem, despojaram a raça humana do ornamento dos costumes e a encheram de feridas, destruindo-lhe o dom do livre-arbítrio. Daí que siga, que o despojaram e, tendo-lhe feito feridas, retiraram-se. No homem que pecara, afinal, o diabo fizera uma ferida. Já em nós, muitas, pois àquele único pecado que contraímos, acrescentamos outros muitos pecados. Ou ainda, despojaram o homem da imortalidade e, tendo-lhe feito feridas, isto é, tendo-o incitado a pecar, deixaram-no meio morto, porque o homem é vivo pela parte que lhe permite entender e conhecer a Deus, pela parte que o definha e oprime no pecado. Está morto, e é por isso que acrescenta, deixando-o meio morto. Um homem meio morto, afinal, está com o movimento vital, isto é, o livre-arbítrio ferido. O livre-arbítrio deste homem, portanto, no estado em que se encontrava, não lhe bastava para retornar à vida eterna, que perdera, e por isso jazia estendido no chão, incapaz de se levantar por suas próprias forças, de modo que, para ser curado, tinha necessidade do médico, isto é, de Deus. Ou ainda, o sacerdote e o levita representam as 2 eras, a da lei e a dos profetas. No sacerdote temos a figura da lei, pela qual foram instituídos o sacerdócio e os sacrifícios. No levita temos o vaticínio dos profetas. Em nenhuma dessas eras pôde a raça humana ser curada, porque a lei dá o conhecimento do pecado, não a abolição. Ou ainda, está subentendido que o homem que descia de Jerusalém a Jericó era israelita, pelo fato de que o sacerdote, que passou de largo por ele e não lhe teve compaixão, era, todavia, seu próximo em raça, e que passou um levita, também este seu próximo em raça, e não se dignou a socorrê-lo. Passou um samaritano, que na raça lhe era distante, na misericórdia próximo, e fez o que segue. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele. Nesse samaritano, nosso Senhor Jesus Cristo se quis representar a si mesmo, pois samaritano significa guardião,
Ora, é a respeito do Senhor que foi dito: não, por certo, não adormecerá nem dormirá o que guarda Israel. Salmo 124. Pois, ressuscitado dos mortos, não morre mais. Romanos 6:9. Enfim, quando lhe disseram: tu és um samaritano e tens demônio, João 8:48, negou que tivesse demônio, sabendo ser o que viera expulsar os demônios, mas não negou que fosse o guardião do fraco. E vinha revestido de carne, semelhante à do pecado, Romanos 8:3. E por isso está dito que chegou perto dele, isto é, tornou-se a ele semelhante. Isto é, nosso Senhor viu o homem estendido no chão, sem forças, sem movimento, e por isso sentiu misericórdia, porque não encontrou nele nenhum merecimento que o tornasse digno de ser curado. Mas, por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Por isso segue. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho. O que é mais distante, mais afastado que Deus dos homens, o imortal dos mortais, o justo dos pecadores, longe não segundo lugar, mas segundo a dessemelhança? Uma vez, pois, que tinha em si dois bens, a saber, a justiça e a imortalidade, e nós dois males, a saber, a iniquidade e a mortalidade, se tivesse assumido ambos os nossos males, seria nosso igual, e precisaria, como nós, de um libertador. Para, portanto, não ser o mesmo que nós, mas nosso próximo, não se tornou ele pecador, como tu, mas se tornou como tu mortal, recebendo o castigo, mas não recebendo a culpa, e com isto suprimiu tanto a culpa como o castigo. A ligadura das feridas é a contenção dos pecados. O azeite, a consolação esperançosa através do perdão, que nos obtém a reconciliação da paz. O vinho, a exortação ao fervor nas obras do Espírito. O seu jumento é a carne, da qual revestido dignou-se vir até nós. Ser posto sobre o jumento é crer na encarnação de Cristo. Ou ainda, os 2 denários são os 2 mandamentos do amor, o qual os apóstolos receberam do Espírito Santo, para anunciar aos outros o Evangelho. Ou ainda, são a promessa da vida presente e da futura. O estalajadeiro era o apóstolo que gastou a mais quando deu o seguinte conselho: quanto, porém, às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou conselho, 1 Coríntios 7:25. Ou quando trabalhou noite e dia para não onerar os fracos com a novidade do Evangelho, embora lhe fosse lícito viver do Evangelho, 1 Tessalonicenses 2:9. Também os apóstolos gastaram a mais, e muito, assim como os doutores que, no tempo que tinham, explicaram o Antigo e o Novo Testamento, pelo que hão de receber a recompensa. Por esta parábola, entendemos que o próximo é aquele a quem devemos prestar misericórdia se dela necessita, ou a quem deveríamos prestá-la caso necessitasse. Disto segue que também aquele de quem devemos recebê-la seja nosso próximo. O nome de próximo, afinal, indica uma relação, e ninguém pode ser próximo senão de quem também é seu próximo. Quem não vê, porém, que a ninguém se pode negar o dever da misericórdia, se diz o Senhor: fazei bem aos que vos odeiam. Disto é manifesto que esse preceito de amar o próximo se estende também aos santos anjos, que despendem para conosco tantos serviços de misericórdia. Ora, o próprio Senhor quis se incluir nesse preceito, dando-nos a entender que é Ele quem ajudou o homem que jazia meio morto no caminho.